Bom dia, muito bom dia! Está começando agora o seu programa, o nosso programa Sobre Elas, aqui na TV Livre Belém, canal 42.1 e simultaneamente pelo YouTube e Instagram. Deixa eu te fazer uma pergunta, mulher abençoada de Deus. Você já fez o seu devocional? Você já falou com o Papai do Céu? Já entregou o seu primeiro horário do dia? Ainda não? Então eu quero te convidar para você agora, nesse momento, parar para fazer uma oração. Eu vou estar aqui com você, tá? Vamos juntas fazer essa oração, vamos chamar a presença do Senhor para esse início de dia, sábado 22 de novembro, tá bom? Feche os seus olhos, vamos falar com o Papai do Céu agora, rapidinho, tá? Feche os seus olhos, onde você estiver agora, em nome de Jesus, leva os teus pensamentos para o trono da graça, porque é de lá que vem o nosso socorro. Papai do Céu, nesse momento, Senhor, quero te apresentar a minha vida e a vida da minha irmã que está nos assistindo nesse momento, Jesus. Quero te apresentar o lar, Senhor, da minha irmã, da minha amiga, Jesus, que está assistindo esse programa nesse momento, Jesus. Nós te pedimos um abraço de perdão nesse momento. Papai do Céu, obrigada pela noite de paz, pela noite tranquila que o Senhor nos concedeu, assim eu creio. Deus, mas sim, meu Papai do Céu, essa mulher, Jesus, que não teve essa noite tranquila. Deus, essa mulher que passou, Jesus, a madrugada toda acordada, Papai do Céu, talvez com uma ansiedade, uma depressão. Eu peço que nesse momento, Papai do Céu, abrace a minha amiga, abrace a minha irmã, traga a paz, o refrigério que ela precisa neste momento, Jesus. Fica conosco, Papai do Céu, é o que eu te peço, nós te pedimos e já te agradecemos. Jesus, obrigada. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo
contigo nas horas amargas. Falo contigo só o teu amor. Falo contigo nas horas angústias. Sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo só o teu amor. Falo contigo nas horas angústias. Sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Yeah, yeah, yeah. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Você acabou de assistir o clipe do Marquinhos Gomes, Quarto Secreto. Você tem um quarto secreto aí na sua casa? Você tem aquele cantinho onde você fala com seu papai? Lá onde você chora, desabafa, pede conselhos, lê a mensagem, ensaia seus louvores. Então, se você ainda não tem, tá na hora, mulher. Bora reagir, bora separar aí um cantinho, o seu quarto secreto com o Papai do Céu. Amém? Então, vamos aqui para o nosso quadro. O quadro A Mulher Sábia Edifica a Sua Casa. E quem está comigo hoje, a nossa entrevistada, é a pastora Sandra Lopes. Ela que é pastora, ela é mãe, esposa, palestrante de mulheres. Pastora Sandra Lopes. Se vocês observarem bem, olha a cara, olha o rosto. Ela é a minha irmã mais nova. Muito obrigada, tá, por você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao programa Sobre Elas, pastora Sandra. E esses dias, pastora, eu vi uma pessoa comentar, né? Nós estávamos conversando numa roda, ele estava falando sobre casamento. E ele falou sobre a mulher, ele tentando jogar toda a responsabilidade para cima da mulher, porque a mulher sábia, ela tem que dar o jeito dela. Do jeito que a Bíblia cita, fala, né, sobre a mulher sábia, tem que edificar o lar, enfim. E ele falou, a mulher tem que dar os seus pulos. Tem que ir do jeitinho que a Bíblia diz, do jeitinho que a Bíblia ensina. Mas será que esse homem também tem ajudado para que essa mulher sábia venha exercer o seu papel? Pastora Sandra, fala para nós sobre essa mulher sábia na prática. Bom, primeiramente, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Como a Jace bem apresentou, sou a missionária Sandra. E esse tema, Jace, na verdade, ele infelizmente é um tabu no nosso meio, cristão principalmente. Por quê? Porque falar do dever da mulher sábia não é simples, né? Eu não posso resumir o dever da mulher sábia como lavar a louça e limpar uma casa, né? Sim. O dever da mulher sábia, segundo escreve Salomão em Provérbios, ele vai muito além de deveres domésticos, né? E falando no além desses deveres domésticos, eu gosto de concordar e gosto de aplicar o que Paulo fala em Efésios sobre os deveres das mulheres. E assim,
Eu, inclusive, aconselho todo cristão, todo leitor, a meditar no que está escrito através de Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 5, sobre os deveres da mulher. É importante a gente ressaltar que toda mulher tem um dever. E o principal, quando a gente fala de sabedoria, o dever está muito ligado ao dever primeiro bíblico, né? Então, para mim ter um dever bíblico, eu preciso conhecer a palavra. Então, por que muita mulher erra? Por que muitas mulheres erram nesse sentido? Porque não conhecem a palavra. A submissão, que também é um tema muito interessante, ser submissa não é fazer tudo que o homem, que o marido quer que faça. Eu não sou feminista, até porque não existe feminista cristã, tá? É um ponto, uma notinha de rodapé. Então, quando eu digo assim, eu preciso, o meu marido, se o meu marido dissesse, você precisa ser submissa a mim, você precisa me ouvir, você precisa obedecer a palavra, mas espera aí, que palavra é essa? Então, quando eu corro para Efésios, livro de Efésios, capítulo 5, Paulo está ensinando o quê? Vós, maridos, amai vossas mulheres como ao Senhor. Aí a pergunta é, para mim ser sábia, dentro de um lar de guerra, um lar onde muitos homens, a maioria, uma boa parte deles é machista, eu preciso entender que para mim ser sábia, aplicar essa sabedoria bíblica dentro do meu lar, eu preciso ter um marido sábio dentro da minha casa. Né? Que a Bíblia diz assim, que a mulher sábia, ela edifica, ela não diz que o homem sábio edifica. Esse poder, esse domínio da construção, Deus deu para a mulher. Mas para isso ela também precisa ter um homem que a deixe construir, a deixe levar essa sabedoria adiante, mediante a palavra. Por isso que é importante, mulher, você que está me vendo aí do outro lado, é importante que para você discutir um assunto com seu marido, porque eu acredito que lares, que as maiores conquistas dentro do lar, todas as conquistas vêm através de guerras. E dificilmente nós vamos conseguir o nosso espaço dentro de casa se não tiver uma guerra. Então, evitar conflitos nem sempre é a maior saída. Então, para mim começar a exercer a sabedoria, eu preciso primeiro conhecer aquilo que eu quero defender, que no caso é a palavra de Deus. Estude, não leia somente, estude. Compre bons livros, bons comentários, um dicionário bíblico, estude para que você tenha argumento na sua discussão para poder exercer a sua sabedoria. Glória a Deus por isso. E esses dias eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, falando, né, sobre o tema de hoje, sobre a mulher sábia que edifica a sua casa. É interessante que uma pessoa, uma moça, uma mãe, dona de casa, né, dona do lar, ela disse, Jace, por favor, peça para ela, para a pastora Sandra, passar aqui, nos ensinar, passar 2 dicas, né, citar 2 dicas aí para os homens, o que eles devem fazer para não enlouquecer suas esposas. Olha o desespero, olha o desespero dessa mulher. É verdade, e como eu falei, né? Infelizmente, no nosso meio, existe essa dificuldade, né? Sim. Se eu fosse dizer, do modo geral, das igrejas em geral, a igreja, ela sofre com uma ausência, com uma falta de ensinamento para mulheres, né? Eu ando em algumas igrejas, atendendo algumas agendas, e vejo muito de perto a dificuldade de muitas mulheres com relação a casamentos, porque nós gostamos muito de falar de soteriologia, de eclesiologia, falamos do Apocalipse, falamos das cartas, mas quando se trata de casamento, é um assunto quase não discutido. E é um assunto que deveria, em primeiro lugar, ser discutido, porque quando a gente olha para a preocupação de Paulo com a igreja, ele sabe que para ter uma igreja de sucesso, ele precisa ter uma família de sucesso, uma família bem-sucedida. Então, quando eu olho para esse tema e vejo mulheres infelizes em lares assim, lares cristãos, geralmente esposas de pastores, esposas de obreiros, que são mulheres que mantêm uma postura, que se vestem bem, falam bem, a igreja está indo aparentemente muito bem, mas o lar dentro delas está destruído, está desestruturado, porque às vezes a mulher até sabe, às vezes o marido faz de tudo para ela perder a sabedoria dela. E, na verdade, sabedoria não se perde, né? Sabedoria, ela vai, na verdade, crescendo, aumentando e multiplicando. Então, eu daria um conselho para os homens, não desestabilizarem as suas esposas, que não é o meu conselho, mas é o conselho de Paulo. Maridos, amem a sua esposa. Não com o amor que
Ah, ela fez uma carne assada de panela para mim hoje, nossa, eu tô apaixonada. Isso não é amor. Isso é moeda de troca. O amor verdadeiro é aquele que, mesmo com defeitos e falhas, mesmo que ela tenha pontos que você não goste, ame-a, respeite-a, dê aquilo que de fato ela merece. É o primeiro ponto. Tá. Aí quando ela pediu, né, essas 2 dicas, e aí eu falei, gente, eu vou lá responder. Deu vontade? Eu falei, vou responder por ela. Falei, não. Aí eu pensei assim, olha o desespero dessa mulher, né? Porque o homem, ele quer que a mulher faça somente a sua parte. E o dele? E a parte dele? Como é que fica? Né? É aquela parte... Será que ele pensa assim... Não, a minha esposa está na igreja, né? Faz parte do coral, está envolvida na obra. Eu vou falar assim, ela não é doida, né? De fazer algo assim, que sabe que o Senhor vai cobrar, sabe que o Senhor vai vir e vai repreender ele e tal. Mas e a parte dele? Será que ele também tem feito a parte dele? Né? Isso é muito interessante. E aí, eu também peço uma dica para as mulheres não enlouquecerem seus maridos, né? Porque também eu tenho um casal de amigos também, porque os meus amigos são uma bênção, glória a Deus. E o Senhor sempre me usa para eles, né? E a esposa, né, conversando, ela disse assim, ele falou, Jace, fala alguma coisa para minha esposa aí, sabe? Porque tudo que ela fala para mim me irrita. Né? Me irrita porque eu falei, tá, mas se te irrita alguma coisa você está fazendo, vocês não estão, né, em acordo em certas coisas, então tudo que ela fala irrita você e tudo que você fala irrita ela. Então eu disse assim, fala para ela, dá um tempo, dá uma pausa, porque até a voz dela eu não estou conseguindo mais suportar. Então, fale para essas mulheres, uma dica para essas mulheres, não enlouquecerem, deixar de fazer aquilo que está enlouquecendo na cabeça deles, né? Está enlouquecendo esses maridos. É interessante que vos fala uma mulher, né? Então seria até um pouco difícil para mim dissertar sobre esse assunto. Mas, e ao mesmo tempo, ninguém melhor que uma mulher para falar também sobre esse assunto. Falando sobre isso, eu gosto da passagem de Salomão em Provérbios, quando ele diz que uma mulher falante, ela é como uma goteira numa casa, que toda goteira incomoda, né? Já pensou? Tá chovendo e tá aquela goteirinha ali o tempo todo fazendo barulho e ninguém gosta. Assim é a mulher que não tem sabedoria. E o interessante, Jace, que a ciência nos mostra que a mulher ela tem uma capacidade absurda de falar, né? Nós poderíamos aqui falar, né, a semana toda, talvez sem parar. Mas a mulher ela tem essa capacidade de falar, né? O homem ele não usa uma quantidade maior do seu cérebro quanto a mulher usa. Então, essa velocidade na comunicação, essa destreza de usar tantas palavras ao mesmo tempo para cobrar uma coisa, o homem, em contrapartida, não tem. E o que falta muitas vezes para as mulheres é entender o que é o universo masculino. Olha que interessante. Aí eu te pergunto, você mulher que está me ouvindo aí, que reclama muito do teu marido, eu te pergunto, quantas vezes você leu sobre o universo masculino? É importante a gente saber disso. Conhecer o teu parceiro, conhecer o teu marido, conhecer o teu cônjuge, para mim, é importante demais, é algo imprescindível. Conhecer o teu marido. Teu marido acabou de chegar do trabalho, você vai dar uma enxurrada de informações para ele? Não, falta de sabedoria. Conheça, meu marido está cansado, meu marido está estressado hoje. Não é brigando que a gente vai conseguir. Nem tudo vai se conseguir com brigas. O que você vai ter que fazer? Espera o momento certo. Ah, missionária, mas não tem o momento certo. Você é esposa. Eu não posso dizer qual é o seu momento certo. Toda mulher sabe. Então, para que uma mulher não enlouqueça o seu marido, ela precisa, primeiro, conhecê-lo. Segundo, ela precisa desenvolver aquilo que só o Senhor pode dar para você, né? Sabedoria, o momento certo. Respeitar o momento do seu marido. Às vezes ele quer ficar no silêncio. Homens não falam como mulheres falam, né? Nosso vocabulário é extenso. Homens não falam da maneira que nós falamos. Então, o choque dessa comunicação no casal, às vezes, dá muito problema.
E muitos casais se divorciam, uma das coisas que mais causa divórcio, né, é a ausência da comunicação. E nem sempre falar muito é se comunicar, né? Às vezes falar muito causa muita confusão. E o interessante é que um dos maiores benefícios da comunicação, já é você entender o outro e muitas vezes, sem soltar uma palavra. Então, para não enlouquecer o teu marido, conhece ele em primeiro lugar e em segundo, exerce aquilo que só o Senhor pode te dar, através da palavra. Verdade. Isso aí. E interessante que você acabou de falar sobre a comunicação, né, entre o casal. E às vezes a mulher quer, né, que o seu esposo, que o marido entenda só no olhar, né? Olhou, quero que ele se vire. Não estou gostando, quero que ele se vire, né? Que ele interprete o meu olhar, que eu não estou gostando, que eu não gostei disso, da reação, do comentário, enfim. Então, esse negócio de... E outra, ao invés de você esperar você chegar na sua casa, vocês chegarem em casa para vocês discutirem aquele assunto, não. Ah, porque eu sou assim, então vamos resolver aqui. Né? Aí começa aquela discussão, aquela briga, aquela falta de respeito, e quando chega a falta de respeito, as coisas começam a desandar, o relacionamento. Perdeu o respeito, acabou. Eu penso assim, me corrija, por favor. Acabou o respeito, acabou ali, digo, até a comunhão com o Senhor, né? Porque você ir dormir com seu esposo brigado, né? Esperando que ele lhe procure para fazer a parte dele. Não, se ele quer que ele me procure, que ele venha e peça desculpas. Então isso é muito importante você também falar, né, sobre esses casais aí, esse casal que não, eu reconheci que eu errei, até mesmo, eu não errei, mas eu vou lá, vou fazer a minha parte, né, para que o Senhor venha continuar trabalhando, continuar naquela união, abençoando aquele lar, não é isso, pastora? De fato, existe, eu não posso negar que existe muitas vezes nos casais uma briga de ego, né? Sim. Quem vai falar mais, quem tem mais razão do que o outro. E isso é um perigo, né? Isso é uma cilada, é um campo minado, né? Você nunca sabe onde vai explodir, né? E isso é complicado. E um dos problemas que a gente precisa muito tratar, e falo diretamente a mulheres, que um problema que a gente precisa tratar com urgência é a nossa vida interior, é o nosso psicológico, é a nossa saúde mental, é o teu emocional. Pessoas feridas, elas têm facilidade de sofrer por pequenas coisas. O marido nunca pode falar nada, porque tudo dói, tudo machuca, tudo vai desestabilizar. Isso é um problema, né? Que nem sempre tem a ver com o outro, às vezes é com a minha cura, às vezes sou eu que estou precisando ser curada, né? Não é que o meu marido, como nós estamos falando de marido, de casamento, não é que o meu marido está agressivo, é que eu estou tão machucada por alguma coisa na vida que eu não tratei, que eu não estou relevando nada, né? Uma vírgula, um olhar, às vezes nem é para falar, às vezes o dia dele não foi bom, e é o único lugar onde ele pode ser quem ele é dentro de casa. Mas e se ele for proibido disso por ter uma mulher que é muito cheia de dores, é muito cheia de cicatrizes, é muito cheia de feridas? E isso é complicado. Então, o que eu preciso fazer em primeiro lugar? Tratar. O que a igreja, muitas vezes, não indica e muitas vezes demoniza é a presença de um profissional da área, de um profissional de saúde, né? Então, se você percebe que o seu marido, a sua esposa não está normal, no normal dela, indique, leve a um profissional, um psicólogo, um terapeuta, indique, isso não é demônio, gente, faz parte da nossa natureza passar por tribulações. O próprio Senhor Jesus disse assim, vocês terão tribulações no mundo, mas tenham o quê? Um bom ânimo. Então, quando eu perceber que eu não estou no meu melhor momento, eu preciso mostrar ou falar ao meu marido, ao meu cônjuge, que eu não estou bem, que eu preciso de ajuda. E nós tratamos no Setembro Amarelo que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de que você é uma mulher forte o suficiente, mas que agora você precisa de reforço, né? E isso é importante falar. Então, quando o relacionamento dentro de casa está ferido, está danificado por alguma situação, você precisa ver onde é que está a raiz do problema.
Ninguém conserta. Você não pode varrer uma casa e jogar o tapete o lixo para baixo do tapete, né? Você tem que resolver. Então, resolva o seu problema para que então você possa resolver os problemas do seu casamento. Glória a Deus por isso, pastora. Pegaram as dicas aí? Nossa, que bênção. E é isso aí, tá? Você, mulher, ainda não passou um zap aí para as amigas, avisando que o Sobre Elas já começou, que já começamos a bater aqui um papo gostoso, falando sobre a mulher sábia que edifica a sua casa. Mas você ainda temos o próximo bloco, tá bom? Que vamos falar também de um assunto muito importante que você também vai gostar muito, tá bom? Voltamos já já, fica comigo aí no Sobre Elas, que você só tem a ganhar na minha companhia, da sua nova amiga Jaci Lopes. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp e a chance que você tem de sair daqui sem carro é zero. E vem para o número 1 da cidade. Vem! Imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com consórcio nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito. O que dá para comprar com R$1? Com R$1 você compra uma moto 0 km aqui na Acesso Motos Chinerai do Tapalão. Jeff 150, força e economia para o seu dia a dia. Storm 200 cilindrada, a transmissão que conquistou o mercado. Quer chegar no rolê com estilo? Vai de Daver 250. Jet 125, agilidade, conforto e muita economia para o seu dia a dia. Uber 150, a scooter automática mais bonita e tecnológica do Brasil. Fênix S, leve e prática, no ritmo da cidade e a mobilidade que cabe no seu bolso. SHI 175, pronta para a cidade e perfeita para a estrada. Acesso Motos, a sua concessionária Chinerai Itapuã, 99 centavos de entrada e 3 anos de garantia. Vem! Rastreamento trabalha com proteção veicular total e também rastreamento de qualquer veículo. Na proteção veicular total, em caso de roubo, furto ou perda total, onde o veículo não é recuperado, o cliente é ressarcido em até 100% da tabela FIPE. Em caso de colisão, garantimos o conserto do veículo do segurado e do terceiro se precisar. Guincho em caso de sinistro em até 200 quilômetros. Equipe especializada de recuperação com o apoio da Polícia Militar. Aplicativo móvel com ferramentas de segurança para bloqueio do veículo a partir de R$ 89,90, com adesão, vistoria, documentação e instalação totalmente grátis. O rastreamento para qualquer automóvel fica somente R$ 59,90, com adesão e instalação totalmente grátis. GS Rastreamento, Rua Lauro Sodré, número 11, Terra Firme. Oi, voltamos com o programa Sobre Elas, pastora Sandra Lopes. Deixe suas considerações finais, deixe uma mensagem abençoada para o meu público feminino aí que está lhe assistindo. Amém, que maravilha, né? Para mim é uma honra poder participar desse programa abençoado.
desejando que seja mais gigante do que já é. Amém. E que muitas de vocês possam compartilhar essa experiência que eu creio que cada programa é uma experiência e que sejam muito edificadas. Para mim é uma honra, obrigado pelo convite, Jace. Que Deus continue abençoando, abençoe você, seu lar, que você seja uma bênção para o seu esposo, para os seus filhos, que você carregue dentro de você a bênção de Deus, que semeie por onde passar as promessas do Senhor. Que Deus te abençoe, muito obrigada. E eu creio que até breve. Amém, amém. Muito obrigada. E voltamos já já no próximo bloco, tá bom? Não sai daí, por favor. Oi, gente, voltamos aqui com esse bloco, tá? Hoje vamos falar com a sexóloga Cristiane Freitas, que também é pastora, palestrante de mulheres, mãe, esposa. Pastora Cristiane Freitas, muito obrigada, tá? Você que esteve aqui na nossa estreia e aceitou estar novamente conosco, muito obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. E hoje vamos falar de um assunto, né, que de alguma forma vem derrubando, né, alguns casamentos. Não é isso, doutora Cristiane? Fique à vontade. Sim, Jace, primeiramente bom dia a esse público feminino aí, mulheres maravilhosas e mulheres empoderadas espirituais, vamos assim dizer, né? Que o Senhor nos usa quando a gente dá lugar e realmente o negócio, ele vai para frente e dá certo. Jace, muito obrigada por mais essa oportunidade. Você é uma ponte na minha vida, em tantas outras mulheres, de bênção. Então, muito obrigada. Eu tenho certeza que isso aqui, esse momento que vai alcançar muitas mulheres, muitas vidas, principalmente o público feminino, as mulheres. Então, sim, é bem verdade que, principalmente, eu falo assim, principalmente o povo, vou dizer assim, religioso, né? Porque Cristo não é religião, né? Então, assim, muitas pessoas, quando vêm para a presença do Senhor, vêm para os caminhos do Senhor, a maioria delas, elas demonizam, né? Não pode isso porque é do inimigo, não pode aquilo, eu não vou fazer isso aqui, eu não vou fazer essa posição, eu não vou dar esse tipo de atenção, eu não vou usar essa lingerie, como vamos falar dessa área, Sim, né? Dessa parte que chega para romper, quebrar esses tabus de que não pode, o que não pode. Não é verdade? Então, se muitas mulheres, principalmente nós, servas do Senhor, a palavra do Senhor fala que por não conhecermos, não buscarmos conhecimento, o Senhor fala que o povo dele padece, o povo se corrompe, porque conhecimento é libertador. O Senhor fala, e conhece a minha verdade, que eu vou te libertar, somente a verdade em Cristo, e descobrir qual é a minha verdade, né? Quando eu venho para Jesus, qual é a minha verdade? Se eu sou uma esposa, sou uma serva de Deus, sou uma mulher, a dona, a rainha do meu lar, né? Será que eu fui escolhida, chamada só para varrer uma casa, faxinar uma casa, fazer uma comida gostosa para meu marido? E na nossa intimidade, como é? Não, eu conheço pessoas e já atendi muitas mulheres, já, que são várias questões e atualmente estou cuidando de mulheres que foram traídas. Elas querem entender por que meu marido me traiu. Né, e já está ali na depressão, tem umas que já estão depressivas. Por que meu marido me traiu? Então vamos trabalhar sempre a raiz lá de trás, a infância, mas essa parte, quando eu chego a perguntar, a trabalhar essa parte da vida íntima, da sexualidade no casal, é gritante, é triste, vamos dizer, é triste mesmo. Qual foi a última vez, fulana? Não sei, Cris, nem me lembro, eu e meu marido dentro de casa, nós somos aqui, cada um dorme até separado. Já pensou? E às vezes são pessoas que você olha ali, que você conhece e vê ali que é um casal, né? Não perfeito, mas um casal unido, nem sempre é. Ali o casamento a intimidade já não existe mais. Se não existe intimidade, não existe o casamento, não é verdade? Então o apóstolo Paulo fala que nós não devemos nos privar dos nossos maridos, né? Nem nossos maridos de nós. E o meu corpo agora é do meu marido, ele tem poder sobre o meu corpo. Agora, é claro, a palavra do Senhor também fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas nenhuma delas podem me dominar. É a Bíblia que fala isso, é a palavra do Senhor que fala isso. Então, sim, é verdade, muitas mulheres, principalmente mulheres,
elas deixam a desejar quando se trata do sexo. Daquele momento sabe? Sim. Só eu e o meu marido, só você e o seu marido ali com o seu corpo, aquele momento que só vocês, a linguagem do amor. É claro também que tem o início de tudo, né? Aquela preliminar, mas a preliminar que eu falo não é só lá naquele momento íntimo, Sim. é na rotina, no dia a dia, Jace, sabe? É a conversa, a comunicação é o principal de tudo. É eu saber conhecer a linguagem do meu marido conhecer a minha, sabe? Durante o dia, por mais que você é uma mulher, uma dona de casa, você optou por ser uma dona de casa, cuidar dos seus filhos e tudo mais, mas como é que você fica dentro da sua casa, mulher? Você fica jogada, largado, cabelo só alho. Meu Deus do céu! Amanhece o dia soltando os cachorros. Nossa, a libido dessa mulher, acho que tá lá, com certeza está lá no chão ou não existe mais. Entendeu? Porque se não tem libido, não tem sexo. Na verdade, porque Sim. a mulher sem libido, ela sofre, Jace. A mulher Sim. sem libido, ela sofre. E o marido, acho que eu posso falar aqui, Jace, ele não pensa com essa cabeça, querida. Ele não pensa igual você, não. Entendeu? Já pensou, você dá uma noite de amor maravilhosa pro seu marido e ele sai para trabalhar? Nossa! Ele vai pensar em quem me fala, tá trabalhando, ele vai lembrar, nossa, aquela mulher... foi maravilhoso. Ele já está pensando na próxima. Acredite você, ele já está pensando na próxima. E aquilo nutre, aquilo dá um gás nesse homem, dá uma força nele para ele crescer, evoluir, prosperar e prosperar a vida da mulher também. Porque um homem próspero, ele também prospera a mulher, né? Dá licença. Ele libera o cartão para ela, ele dá presente para ela. Entendeu, gente? Então, quem vos fala, eu sempre digo isso, é a Cristiane, uma pessoa que tem testemunho. Eu tenho meu testemunho próprio, de vida, então é maravilhoso poder falar de algo, não só do que a ciência fala, e claro, o suficiente, a Bíblia Sagrada que está aí, é o centro de tudo, é o principal de tudo, mas a minha prática de vida, eu tenho prática nisso. Entendeu, Jace? Sim. E esse assunto, deixando bem claro, né, doutora Cristiane, que é um assunto para um casal, né, para quem estão o quê? Casados, unidos, né? Como a Bíblia ensina. Diz que é algema, né? Isso, uma algema abençoada, que é por Deus. Sim. Não é isso? E aí, doutora Cris, deixa eu lhe perguntar sobre... Fala para nós como manter a chama acesa naquele casal, né? Que já não se vê mais como marido e mulher, e sim como amigos. Porque... o relacionamento esfriou. Fala para nós como manter essa chama acesa. Então, Jace, muito interessante isso. Até mesmo, vamos falar assim, como resgatar, né, Jace? Isso. Porque se já não existe mais, se já está ali de aparências, vamos resgatar? Tem que resgatar. Cris, olha, sinto muito, ele precisa fazer a parte dele, porque eu sou do lar, eu tenho uma vida, uma rotina muito intensa, ele não para olhar, para observar. Mulher, ei, nós mulheres temos capacidade de coisas que, meu Deus, você mulher talvez ainda não descobriu, mas eu quero dizer para você que eu descobri isso na minha vida. Em meu casamento ele melhorou muito, deu um salto e hoje eu posso agregar isso na minha profissão. Como pastora também, eu faço acolhimento com as mulheres, faço treinamento. E precisa romper esse padrão de que não pode, não é de Deus. Deus me livre, sabe? Por conta da raiz. Lá de trás, né? Mamãe me ensinou assim, eu sempre fui assim e vai ser assim sempre. Calma, né? A síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Não pode, gente. Vamos dar uma animada nesse negócio, né? Vamos renovar aquela gaveta de lingerie minerada. A gaveta de lingerie. Meu marido não liga para isso, será? Viu que eu falei que ele não pensa com essa cabeça quando se trata de sexo? Dá uma renovada up, né? Sim. Vai lá na Marisa, na promoção do Magazan, compra aquelas lingeries bacanas, aquele baby doll. Tem marido que não aguenta mais ver mulher de baby doll rasgada dentro de casa, jogada. Sim. E amanhecer já, se passar o dia todo de baby doll. Nossa, não pode, tá proibido. Passar o dia. Cris, mas se for um final de semana, eu tô em casa com meu marido, pode? Coloca aquele baby doll proposital. Você fala não pode também. Não, intencional. Ela pode. Sei que você ia falar não pode não também. Pode. É intencional. Coloca aquele baby doll, seja bem intencional mesmo. Coloca aquele baby doll, aquela colônia gostosa, passa aquele, né, aquele protetor labial nível, aquele docezinho. Se você tem problema com melasma, assim como eu,
passa aquele protetor em forma de base, entendeu? Muito boa dica. Te cuida, mulher. Aprende a colocar cílios, eu aprendi também, entendeu? Sim. Lava aquele cabelo, porque de vez em quando meu marido, tô em casa, ele vai lá na pia, já assim, e dá um cheiro bem aqui no cangote, Olha. bem aqui na nuca. E cadê? Como é que tô? Tô cheirosa, só alho, largada. Não, mulher, investe. Ah, eu não tenho condição, não, isso é desculpa. Verdade. A gente Tem que dar um é jeito, especialista em ter esse negócio de desculpa, não dá. Só que assim, quando chega o ápice, da falta, como você falou, né? A falta do respeito, quando você tem mais respeito, né? Não tem mais a comunhão, não tem intimidade, não tem respeito, não tem nada. Não é verdade? Então, se precisa reatar isso, mulher, é você, não espere dele. Comece você, porque você você é inteligente, você é uma mulher capacitada para tantas coisas. É igual quando a gente fala assim, ah, Senhor, me dá paciência. O Senhor fala assim, eu já te dei, porque é fruto do Espírito. Tu tem que aprender a utilizar a paciência. Então o Senhor já te deu estratégias, aprende a usar essas estratégias, coloca em prática o que Deus já colocou, dotou você de coisas extraordinárias, sabe? Então não espere as coisas intensificarem, não espere teu casamento cair na rotina, não espere teu casamento acabar, até mesmo dentro de casa. Às vezes você está dentro de casa e o casamento já acabou. Porque se não tem sexo, não tem uma intimidade ali, alegre, animada, sabe, gostosa, não tem casamento. É a base de uma família, não é o sexo, senão, o primeiro de tudo, não, o sexo ele é um complemento e é um presente de Deus, mulher, para você, é um presente de Deus para nós, aonde o inimigo veio tentar deturpar, bagunçar, mas nós, como conhecedoras da palavra de Deus, sabemos. Gente, você não tem noção o que é liberado para nós, servas de Deus, fazermos na nossa intimidade. Muita coisa maravilhosa que tu vai levar esse homem para conhecer o universo, entendeu? E ele também vai apresentar para você o céu, a lua e tantas outras coisas maravilhosas, inclusive, ó, cartão de crédito, né? Vai te honrar. E é isso, já estão reacender essa chama. Vamos sair dessa rotina, vamos melhorar o quê? A alimentação. Já se a falta de uma boa alimentação faz com que muitas mulheres, que eu acredito que já é para um outro momento, muitas mulheres perderem a sua libido. Certo. E uma mulher sem libido é uma mulher sofredora, com certeza, porque a libido é um presente do Senhor também. Doutora Cris, falando ainda sobre essa chama, né, e como fazer para acender essa chama, ou manter ela acesa, né? Eu conheço pessoas, né, mulheres que falam o seguinte, eu já estou há 15, 20, 30 anos já de casados, né? De casada. Mas eu não tenho mais não sinto mais aquele prazer. O prazer virou vergonha, né? Eu já sinto vergonha do meu esposo vir me tocar. E aí, com aquela vergonha que eu sinto, eu passo para ele também. Aí chegou o ponto de não existir mais a comunicação. Nem ela fala, né, o que se passa na cabeça depois de tanto tempo de casados, né? E nem ele procura saber o que está acontecendo. É aquilo que nós falamos, né? Aí acaba o quê? Virando amigos, virando irmãos, virando pessoas ali que estão apenas dividindo uma casa, né? Estão entre quatro paredes e como ela nem ele procura conversar, aí as coisas vão, né? O tempo vai passando. Fala para nós, quando chega essa situação, né? A importância de conversar, de procurar o seu parceiro. Se ela tem vergonha, vou falar assim, o homem, o que o homem deve fazer nesse momento, nessa situação? Bom, Jace, uma rotina tóxica é um perigo, com certeza, que nós, principalmente eu digo nós mulheres, devemos nos atentar. Se o marido não está mais te procurando, aquele cheirinho que a gente dava, ele já não dá mais, ele não é mais comunicativo. Não, Cris, meu marido nunca foi comunicativo. E eu, de novo, vou falar, porque existe essa cobrança para cima de nós mulheres, porque o Senhor fala que a mulher sábia, ela edifica, né? A mulher sábia e a mulher tola, ela destrói mesmo, né? Então, a mulher que tem a sabedoria, a Bíblia fala que o princípio de tudo, o princípio é temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Se você teme a Deus, mulher, você é mulher sábia.
Então você, com as ferramentas que Deus entrega para cada uma de nós, é claro que eu tenho que buscar essas ferramentas e levantar novamente o meu casamento na vida íntima, na comunicação, porque a comunicação ela é muito importante. Sim. Se o seu marido não se comunica e você menos ainda, procure, aí é o momento já, procure ajuda. Você não pode, se você sabe que você precisa de ajuda, você não pode negligenciar isso. Negligenciar ajuda é você dar seguimento em um casamento fake. Porque não tem mais o casamento, entendeu? Estamos ali juntos, mas ninguém sabe. Nosso casamento praticamente não existe mais, meu marido não me procura, meu marido não me impulsiona, não eleva a minha autoestima. Como? Diz que eu não estou mais na idade para estudar, para que eu quero trocar a cor do meu cabelo, para que passar batom, por que eu ando perfumada, entendeu? Busque ajuda, mulher, não fique sozinha nisso não. Você realmente merece ser uma mulher feliz. Uma mulher empoderada espiritual, é uma mulher que busca conhecimento em Deus, faz uma terapia, entendeu? Porque o acolhimento psicológico, ele é muito importante, o acolhimento emocional é muito importante. Sim. Essa mulher buscando esse acolhimento, ela vai conseguir administrar questões na vida dela que antigamente ela não conseguia, né? E tem uma frase que eu amo e ela é muito verdadeira. Eu não mudo ninguém, o outro muda quando eu mudo. Então, meu comportamento, Cristiane, ele mudou muitas coisas no meu marido, o modo dele pensar, dele falar, dele se comportar comigo, porque o testemunho, ele fala, a minha prática de vida hoje, na minha casa, que o nosso Deus, ele contempla, ele vê todas as coisas, sabe que a minha vida melhorou muito. Então, para eu estar aqui, Jaci, aqui nesse momento rico com você, é um presente do céu, e o meu marido me liberando. Olha quem falou, vai lá, amor, vai lá, olha, isso é bênção de Deus. Deus tá usando a Jaci para honrar tua vida, teu chamado. Então, assim, mulher, você não tá só. Se você se sente só, a partir de hoje, acabou essa solidão. Entendeu? Deus, ele tá aí, o nosso amigo, o nosso paracleto, o Espírito Santo, ele é nosso amigo, está conosco o tempo todo, entendeu? E o Senhor fala que você tem a oportunidade, você está viva, respirando, bora reagir, mulher. É sobre você, primeiro é sobre você. Então aí devagarzinho, o marido vai ver uma mulher mais cheirosa, bonita, uma mulher que abre a boca e fala com qualidade. Porque falar para nós não é difícil não, quer saber se tem qualidade nesse conteúdo. Então quando você fala com conteúdo, quando você cresce, você melhora. Peraí, eu vou terminar dizendo que você traz um tesão maravilhoso para o seu marido, mulher. Quando eu perguntei, eu falei sobre o homem, e quando ele vê que a mulher, né, não está conseguindo falar, se comunicar, contar a situação que se passa, né, depois de tanto tempo de casados ali, e aí ela perdeu aquela vontade, né, aquele libido, né, e aí o homem, a maioria dos homens não querem saber, eles querem que elas façam o papel delas e acabou. Não procuram saber como foi o dia, né? Não procura saber o que mudou com esse tempo de casamento. Eles apenas querem chegar e querem que elas façam o papel delas e pronto, acabou. Não é isso, doutora Cristiane? E fala para essas mulheres, qual é a mensagem que você deixa agora para essas mulheres que nos assistem e dê para elas, fale para elas a importância, né, dessa conversa, dessa comunicação entre o esposo e entre o casal. Fale para elas, deixe uma mensagem aí bem para elas não esquecerem, uma dica bem especial, bem importante. Bem quente, bem né, quente, Jaci? apimentada. Então, foi que eu falei, né? A mulher, ela pode buscar conhecimento, porque as fontes de conhecimentos estão por aí, dependendo do que você está buscando para nutrir, né? Então, o que eu falei também sobre a parte da alimentação, você tem que se policiar mais com a alimentação. Mulher que vai para academia, ela tende a ir atacar o marido dela, com certeza. A libido melhora bastante quando você se policia com a alimentação também, quando você se cuida, o autocuidado, ele é o principal de tudo. Porque aquela frase que eu te falei, o outro muda quando eu mudo primeiro. Sim. O meu marido o pastor Madison, ele mudou, melhorou, porque ele verbaliza hoje, inclusive, ele testemunha hoje, ele fala assim, quando eu olho para minha mulher, a mudança na vida que chegou sobre a vida dela, mas ela foi ralar. Ele fala assim, hoje eu olho para essa mulher, ela me impulsiona a estudar, a melhorar, a crescer, a dar continuidade para o ministério.
Então, olha que honra, né? Então, assim, o que eu deixo para vocês, mulheres, vocês precisam olhar mais para vocês. É o que eu falei também, eu aconselho, você não consegue sozinha, busque ler livros, conhecimento pelo YouTube, faça terapia, que terapia, gente, é luxo. Porque, às vezes, comprar uma bolsa cara, um sapato caro, uma roupa cara é luxo. É você estar bem com a sua sanidade mental, sua psique humana tá ok, suas emoções tá ok, tá em dia, entendeu? Nada me abala, nada me atinge, meu marido não tá perfeito, mas estamos bem, estamos caminhando aí, tá melhor, meu marido me procura, me honra, me abençoa, né? Então, é isso, mulher, não deixa não, se já acabou a chama, bora começar aí a organizar aí aquele carvão de qualidade, tacar aquele fogo gostoso e olha, perde isso não deixa o inimigo tomar conta do teu casamento, bota o inimigo para correr, coloca as crianças lá na casa da mamãe, na casa da vovó, arruma aquele ambiente gostoso, igual eu faço, aquela lingerie, passa na frente dele mais tarde, hoje é feriado, né? O sábado, propositalmente, passa na frente dele lá com aquela lingerie que você comprou nova, cheirosinha, e depois vai lá no meu direct, no meu Instagram e me conta pra Jace também. Então, mulher, simbora, você não pode deixar a chama da tua libido acabar. Bora fazer treinamento, vamos fazer exercício, vamos correr, fazer aquele circuito de corrida, vamos tirar um tempo sobre você, fazer uma leitura. E é isso, já tem muita coisa boa, mulher, tem muita coisa boa para essas mulheres verdadeiramente acreditarem que elas têm um potencial gigantesco, extraordinário de mudar, um poder de mudar o ambiente da casa dela, da intimidade dela e dar aquela rasteira no marido em casa para ele não tomar rasteira lá fora, porque o inimigo está por aí procurando ao derredor, procurando alguém para tragar. E não será o nosso casamento, nem o meu, nem o teu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. É isso. Que bom, doutora. E eu quero uma consulta com a doutora Cris. Doutora Cris está atendendo atendimento? Jace, sim, 100% online, com aquele celular, aquela internet boa, aquele espaço só sobre a terapeuta e o paciente ali, é muito gostoso. Ai, que bom. É muito bom, Jace, Que bom. assim, extraordinário. Existe uma conexão entre o analisado e o analisando, aquele paraempático, muito bom, Jace. Então, é maravilhoso, é vida. Terapia é vida, com certeza. É verdade, terapia é vida. Mulheres, minhas amigas que ficaram comigo até agora, às 8 da manhã, eu agradeço pela sua companhia e eu espero vocês no próximo programa, às 7 horas, aqui na TV Livre, canal 42.1, no YouTube, no Instagram. Ainda não me segue? Corre lá e segue a Jace Lopes. Nós já somos amigas, tá bom? Você pode contar tudinho pra mim, pode me procurar, tá bom? Agradeço pela sua audiência e até o próximo programa. Beijos. Fiquem com Deus.